Shalom, glória a Deus, estamos aqui no devocional, vamos começar já agradecendo ao Senhor por todas as coisas. Senhor, queremos mesmo te dar toda a honra e toda a glória, toda a louvor e toda a adoração, queremos te agradecer por todas as coisas, também queremos te pedir perdão, Senhor, porque creio, Senhor, que fizemos algo que não foi de acordo com a Tua palavra, os Teus princípios, e queremos, Senhor, nos redimir, pedir perdão, Senhor, que tire todo esse peso de cima de nós, toda acusação, tudo, Senhor, que não nos deixe chegar perto de Ti, Pai, que possa ser removido do nosso coração e da nossa mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, te pedimos ajuda, que nos ministre, que fale conosco, que fale ao nosso coração, que possamos estar mais perto de Ti, que possamos ter entendimento da palavra, clareza da palavra, discernimento espiritual, sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amada, você é uma bendita do Senhor, amada do Senhor, a menina dos olhos de Deus, a quem Ele protege e ama. Estamos aqui hoje no livro de João, capítulo 18, e a gente vai começar a ver já Jesus, né? Lembra, ele fez a oração por ele, fez a oração pelos discípulos dele, fez a oração por mim, por você, né? Aqueles que ainda iriam crer no nome dele. Só que agora começa, né? A Via Cruz, que é Jesus sendo preso. Então, a gente começa aqui. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde encontrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe iria acontecer, saiu e lhes perguntou: "A quem vocês estão procurando?" "A Jesus de Nazaré", responderam eles. "Sou eu", disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. E quando Jesus disse: "Sou eu", eles recusaram e caíram por terra. E novamente lhes perguntou: "A quem procuram?" E eles disseram: "A Jesus de Nazaré." E respondeu Jesus: "Já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens." Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: "Não perdi nenhum dos que me deste." Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: "Guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu?" Olha só, então a gente começa a ver aqui, né, quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ali estava no jardim do Getsemane, e ele estava orando com seus discípulos e passando toda aquela agonia, né, e ali os soldados chegaram. Judas conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus foi para lá orar. Jesus era um homem de oração, e ele não só se retirava para orar, ele também levava seus discípulos. Inclusive nesse momento estava Pedro, Tiago e João, né, com ele ali. Estavam com muito sono, querendo dormir. Jesus disse: "Chega, já chegou o tempo." E aí os soldados chegaram para prender Jesus. Pedro, tinha que ser Pedro, né? Pegou a espada ali, já foi decepando a orelha de Malco. Jesus restituiu a orelha de Malco e disse: "Eu tenho que beber desse cálice." Porque ele havia dito, né: "Pai, se for possível, afasta de mim este cálice." Mas ele sabia, era a propósito que ele bebesse, e esse cálice era do meu pecado e do seu pecado. Jesus, ele bebeu no meu lugar, no seu lugar. Ele passou exatamente pelo que a gente deveria passar. Por toda essa zona de confronto, essa zona de dor, essa zona de agonia, essa zona de pecado. Jesus, a vida inteira dele, ele nunca pecou. Mas eu e você sim. Então aquilo era para mim e para você. Nós merecemos a cruz. Jesus não merecia, mas ele se entregou no nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar, justamente para que a gente se arrependa dos nossos pecados, para que a gente tenha a vida eterna. Essa foi a ponte que Jesus fez, para que a gente chegasse até Deus. Amém? Versículo 12. E assim o destacamento de soldados com seus comandantes e guarda dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano.
Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo, né? Caifás era o sacerdote naquele ano, naquele dia ele estava ali como sacerdote e ele proferiu isso, né? É bom que um só homem morra por todo o povo. E foi exatamente isso que aconteceu. Bastava Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. E Jesus, ele já fez o sacrifício, ele já teve a morte de cruz. Eu e você não precisamos mais do sofrimento, não precisamos mais de castigo, de condenação, porque o Senhor sofreu tudo no nosso lugar. O que agora nos resta é confessar o pecado, é se arrepender do pecado, nunca mais voltar a pecar, como Jesus muitas vezes disse, vai e não peques mais. Foi para isso que ele morreu na cruz, para que eu e você tenhamos acesso a Deus e acesso à vida eterna, que a gente não tenha uma vida condenada aqui na terra e ainda condenada no inferno. Versículo 15. Simão Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus. O outro era o próprio João, né? Ele fala aqui, mas é ele mesmo que estava bem de perto. Ele teve toda a Via Crucis ali bem pertinho de Jesus. Eu acredito até que foi João que deu acesso para Pedro entrar, né? Então ele fala que Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus, era ele mesmo. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. E o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Está vendo? Era João, que era conhecido lá do sumo sacerdote, e o próprio João deu acesso a Pedro também. Versículo 17. Ela então perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu, não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. E enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. E respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, e onde todos os judeus se reúnem. Nada disso em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas estava perto, bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. E respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Bom, aqui Jesus está sendo interrogado, está sendo tratado mesmo como prisioneiro, como já um condenado, né? E você viu aqui, quando Pedro entrou, ele já teve pela primeira vez ali a oportunidade, né, de servir ao Senhor, de ali denunciar que sim, ele era um dos, e que se possível morresse com o Senhor, mas ele negou Jesus, ele estava com medo, ele não sabia o que seria aquilo, como aconteceria, né, e ele disse, não, eu não conheço. Então imagine eu e você hoje, as pessoas, eu já tive essa oportunidade, inclusive, e também neguei. Eu já fui durante muito tempo uma cristã que não era dedicada ao cristianismo, a seguir Jesus, a sua palavra, assim ler a Bíblia e muito menos falar publicamente, abertamente com as pessoas sobre isso. Eu lembro nitidamente quando alguém me perguntou no teatro, Érica, você é cristã, é evangélica? Eu disse, não, acho que eu só estou conhecendo. E isso tem alguns anos. E essa resposta ficou como um peso durante muito tempo na minha mente, porque não era real. Eu já tinha experiência com Jesus, eu já amava Jesus, eu já seguia Jesus, só que eu não tinha coragem de declarar isso publicamente. Porque eu tinha medo do que as pessoas reagiriam, como elas iam me tratar. Aquele era meu ambiente de trabalho e eu não queria que eles me olhassem torto e diferente. Então, isso me perseguiu durante muito tempo, até que eu pedi perdão ao Senhor. Até que aquele peso, aquela culpa saiu de dentro de mim. E Pedro, ele teve essa mesma oportunidade, e eu não sei se você também já passou por isso, de negar Jesus de alguma forma, no seu ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, não sei, na família. Na família foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi negar para a família que eu era cristã. Quando eu ali comecei a ter experiências com o Senhor, me converti, comecei ali, confessei Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida, fui para o encontro com Deus em 2001, eu era uma adolescente, eu era uma jovenzinha. E eu fiquei 1 ano sem ninguém saber que eu estava indo para a igreja, sem ninguém saber que eu tinha tido aquela experiência, sem ninguém ter noção de que eu tinha mudado de religião, né? Porque nessa época a minha mente era assim, meus pais não vão gostar
de saber que agora eu mudei de religião, que agora eu sou de outra religião. E a religiosidade faz exatamente isso, nos aprisiona. Ela faz a gente ficar paralisado. E nessa época eu neguei Jesus durante 1 ano. Eu tive essa mesma experiência e foi pesada. Foi difícil para eu me libertar e foi difícil para como Pedro, depois que o galo cantou 3 vezes, eu chorar ali amargamente, me arrepender e ali começar a divulgar o nome de Jesus na minha vida. Então tem alguns anos de lá para cá e agora eu falo abertamente, sem problema nenhum, mesmo que a outra pessoa não goste, nem queira ouvir, eu vou falar. Hoje é assim, mas antes não era, e eu não sei em que fase você tá. Se você está nessa fase de negação do Senhor na sua vida, para você, para os outros, se liberte. Quando você se libertar da aprovação das pessoas e começar a querer a aprovação de Deus, o negócio muda. Então queira hoje ter a aprovação de Deus e não de pessoas. O que as pessoas podem fazer nas nossas vidas? O que as pessoas podem falar e fazer para nos atingir? Por que a gente se deixa ser atingido por isso? Nós precisamos da aprovação de Deus. Amém? Vamos seguir aqui, versículo 25. Ainda Pedro negando Jesus. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. E agora foi muito forte, porque esse negar de Pedro é mentir, né? Porque o cara viu ele lá no jardim do Getsêmani, né? No Monte das Oliveiras, no olival, ele viu ele sacar ali a espada e cortar a orelha de Malco, e agora Pedro está dizendo: não era eu, não, era impressão sua. E assim, mesmo que Pedro quisesse negar para as pessoas que estavam ali, mesmo que Pedro quisesse mentir da forma que ele mentiu, ele lembrou. E eu imagino, e eu já vi uma cena que nesse momento que o galo cantou pela 3ª vez e Pedro, na mesma hora, o olhar dele deu de conta com o olhar de Jesus, que ele estava próximo, né? E ali Jesus olhando para ele, aquele olhar profundo. Você consegue perceber esse olhar profundo sobre a sua vida? Jesus olhando para você, dizendo: minha filha, não minta, não negue. Minha filha, não é assim. Ele teve esse olhar profundo para Pedro. E eu imagino que aí caiu a ficha de Pedro. Que aí Pedro lembrou de tudo que Jesus tinha dito. E aí ele se arrependeu da mentira, de ter negado o Senhor. Ele se arrependeu amargamente. E aí começou o processo de conversão de Pedro. Pedro já andava com Jesus há 3 anos e meio. Ele via as obras que Jesus fazia. Ele era ensinado por Jesus. Tinha as parábolas, os ensinamentos, as revelações. Tudo que Jesus fazia. 3 anos e meio dessa forma. Um processo de 3 anos e meio. Mas naquela noite que Jesus foi preso, foi quando de fato começou um processo interno em Pedro. De ele realmente ali começar na conversão. E começar a ser um cristão verdadeiramente, seguir a Cristo. Ainda demorou um pouco mais esse processo, a gente vai ver ainda no final de João, no livro de Atos, porque só em Atos dos Apóstolos que a gente vê os apóstolos em ação, atuando verdadeiramente. Mas teve um processo aí. Vamos seguir, versículo 28. Em seguida, os judeus levaram da casa de Caifás para o pretório. E já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? E responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. E Pilatos disse: leve-no a julgamento conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. E isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. E Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou os outros falaram ao meu respeito? E respondeu Pilatos: acaso eu sou judeu? Foram o seu povo e o chefe dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? E disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. E Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo,
para testemunhar da verdade. E todos que são da verdade me ouvem. Uau, para isso que eu nasci. Rei dos reis, príncipe da paz, leão da tribo de Judá. Jesus,